sem fim. Diga ao povo de Israel que o seu amor é sem fim. diga aos seus sacerdotes Que o seu amor é sem fim. digam todos que o temem Que o seu amor é sem fim. aleluia, 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 aleluia. aleluia, 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 aleluia. Ai, Deus, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas dos judeus, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. E depois disto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos e que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje da Divina Misericórdia nos leva a duas grandes reflexões. Primeiro, 8 dias depois da Páscoa, Pedro passava pelas ruas e sua sombra, apenas sua sombra, curava os doentes, expulsava os demônios. O poder de Deus agia dentro da igreja, como a gente costuma dizer, e agia com força. Os discípulos, ao mesmo tempo que tinham medo de sair, saíam e realizavam sinais e prodígios. E isso se espalhava por toda Jerusalém, por todos os locais. Na segunda leitura, São João, apóstolo, ele diz que está preso na ilha de Patmos e que está lá preso pela tribulação, pela perseguição romana, que nessa época era implacável, e João está preso. E ele diz assim: a palavra de Deus foi me dirigida nesse termo.
o que vas ver, escreve num livro. Qual é o livro de João? O Apocalipse, o último livro. E ele começa a dizer que viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um homem sentado, com uma faixa de ouro no peito. Quem é esse? O Filho de Deus. Ao vê-lo, ele disse que quase caiu morto. Caiu, lá, digamos, surpreso. Mas o filho dele levantou-se, colocou a mão sobre ele e disse: levanta-te, escreve tudo que eu vou te dizer, tudo que eu vou te mostrar. E João tem as visões e ele diz o seguinte, o próprio Cristo diz a ele o seguinte: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. É o que nós temos aqui no Sírio, alfa e ômega, princípio e fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu agora tenho as chaves da vida e da morte. Eu decido quem morre e quem vive. E ele propaga isso no livro do Apocalipse e mais outras visões que ao longo do tempo João está vendo. João vai ver. No Evangelho, nós nos deparamos com uma cena interessante. Tomé, todo mundo diz: foi um discípulo incrédulo. Não, Tomé não era incrédulo. Tomé, ele disse o seguinte: se ele vai morrer em Jerusalém, vai todo mundo morrer com ele. Ninguém aqui vai sair não, vai deixar ele sozinho não, vai todo mundo. Tomé tomou coragem. Só que depois que Tomé viu a cena da crucificação e as mulheres, os apóstolos, disseram: ele está vivo? Tomé disse: não. Tá? Não está. Porque para um ser humano ver do jeito que Jesus Cristo foi crucificado, o sofrimento que ele passou, aquele tormento, para a gente humano, é impossível acreditar que ele voltasse. Por mais profecia, por mais que ele tenha dito, por mais que ele diga que era o Filho de Deus, a gente não acreditaria. Com Tomé não foi diferente não. Tomé disse: Senhor, botar a mão aqui, ó. E se eu não tocar no lado dele, eu não vou acreditar não. Segundo ponto que a gente tira desse evangelho, quando Jesus entra, qual é a primeira coisa que ele diz? A paz esteja convosco. E aqui ele repete 2 vezes. Depois disso, mostrou as mãos e o lado. Depois falou de novo: a paz esteja convosco. Jesus sempre nos transmite a paz. Perdemos recentemente, segunda-feira, acordamos com a triste notícia do falecimento de Santo Padre, Papa Francisco. Homem de fé, mas simples, até o fim. Homem que não quis regalia nem na hora do seu sepultamento. Caixão de madeira, sapatos que ele usava no dia a dia. Homem simples. E sempre Francisco cumprimentava o povo. Vários depoimentos diziam de padres, de freiras, de religiosos, diziam assim. Toda vez que ele chegava, o pessoal: bom dia, Santo Padre, fazia. Bom dia, a paz esteja convosco. Por quê? Um homem que foi sagrado Papa em 2013, passou todo o seu pontificado pedindo a paz. E morreu pedindo a paz. Domingo celebrou a missa de Páscoa e na hora da bênção ele disse: parem com a guerra. A paz esteja com vocês. Parem de matar crianças.
morreu pedindo a paz. E várias homenagens se dizia: vai em paz, Francisco. Várias montagens se faziam, Cristo abraçando, Nossa Senhora recebendo Papa Francisco. Mas uma montagem foi a mais linda. O Espírito Santo vem e o abraça e leva ele aos céus. O homem que semeou a paz. Segundo ponto desse evangelho é que Jesus institui o sacramento da confissão. Os pecados, aqueles a quem vocês perdoarem, por mim serão perdoados. Os pecados, aqueles a quem vocês retiverem, por mim serão retidos. O poder sacerdotal que é dado aos homens através da ordenação. Os bispos têm um ritual muito bonito, que na hora que ele ordena o padre, ele que impõe a casula, que é essa veste aqui, ele impõe a casula, geralmente é branca, ele impõe a casula, ele depois impõe a estola roxa. Padre, o que quer dizer isso? Ele dá ao padre, que a gente chama de jurisdição de confissão, ou seja, o poder da confissão. Padre, como assim? A partir do momento da minha ordenação, que o bispo impõe a estola roxa sobre mim, ele me dá total poder de ouvir a confissão. E é o único sacramento em que, meus irmãos e minhas irmãs, não tenham medo. Quando vocês chegarem nos pés de um padre e confessar, que você disser, morre ali, fica ali. Outra coisa, o padre ele pode ser o maior pecador. Quanto mais pecador ele for, mais você se confessa com ele. São Francisco dizia isso. Mais você reze por ele. Padre Pio dizia que um padre, todo padre tem um demônio para lhe derrubar. Eu imagino que o Papa devia ter uns 5. Todos os padres têm um demônio para lhe derrubar. Aí ele disse, a gente tem uma língua para criticar, devia ter 2 para rezar por ele, para que ele não caísse. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o domingo da misericórdia do Senhor. Quando ele apareceu a Santa Faustina, ele ensinou a ela o terço da misericórdia. Ele veio mostrar que, além de justiça, ele é misericórdia. Muita gente diz assim, fulano morreu, aquilo era ruim que não valia nada, está no inferno. Você sabe? Você por acaso sabe o limite da misericórdia de Deus? Precisa muito olhar isso, meu irmão. Para a misericórdia de Deus não se tem limite. Ela é longa, ela não tem limite. Então fiquemos com esse exemplo de Tomé. Eu acreditei, porque trocou. Aí Jesus ainda diz, felizes são os que acreditam sem terem me visto. Não vamos ser incrédulos, entre aspas, feito Tomé. Mas vamos ter fé na palavra de Deus, ter fé no Filho de Deus, ter fé na igreja e principalmente rezar pelos sacerdotes. Porque eles são a ponte entre nós e Deus. Entre nós e a misericórdia de Deus. Eu me coloco como sacerdote que sou nesse momento e digo, nós, meus irmãos sacerdotes, somos a ponte da misericórdia de Deus. Nós fomos ordenados para levar ao mundo a misericórdia do Senhor. Nós não podemos condenar ninguém. Nós não podemos atirar pedra em ninguém. Pelo contrário, nós devemos perdoar, nós devemos ter misericórdia, para que Deus também tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.